Vamos lá, vamos com o Global Review, dar um zoom out no mercado e ver quais são as grandes tendências e que insights que a gente pode ter em relação a isso. Também vamos ver o que tem de assunto aí na pauta macro, na pauta geopolítica. Falando de insights, a gente, há dois Global Reviews atrás, a gente sempre faz depois que fecha o mês, nós tivemos um insight de que várias bolsas poderiam ter encontrado suporte. A gente verificou isso ao longo do mês de outubro até o início de novembro, e agora nós temos o resultado em novembro, onde essas bolsas continuaram subindo. Então esse é um dos principais fatos que nós vamos ter aqui no Global Review, e aí a gente vai discutir quais insights que a gente pode ter em relação a isso. Mas antes da gente entrar nos gráficos, vamos dar uma conversadinha aí dos assuntos de pauta macroeconômica, geopolítica, que a gente mais ou menos temos mapeado e que pode se desenrolar ao longo do mês de dezembro. Vamos lá, vamos começar aqui, sempre com esse assunto vai dominar bastante uma questão de globalização e se estamos nos encaminhando para uma desglobalização. Tem muita coisa acontecendo em relação a isso, além dos choques geopolíticos, a própria política de Covid da China, meio que faz aí e provoca, uma saída de algumas empresas. A gente passou por uma Black Friday onde faltou aparelhos da Apple, as lojas da Apple acima do normal. Então esses montes de pequenos movimentos vão se juntando num movimento mais longo e a gente pode estar caminhando para um mundo menos globalizado. Onde está o limite? Onde vai ser esse menos globalizado? A gente não sabe. A gente pode continuar falando até da relação de Estados Unidos e China. Teve encontro do G20, o Biden conversou com Xi Jinping, parece que falaram de alguns assuntos importantes, a gente sempre tem que tomar cuidado porque a gente sempre está lendo, geralmente de um viés, de um lado só, mas parece que recados foram dados, mas foi importante eles terem conversado, tá? Então vamos ver o que vai dar disso, se realmente essa reaproximação aí vai diminuir as tensões, tá? E as tensões estão muito ligadas a Taiwan. E até em Taiwan aconteceu algo importante aí nas eleições municipais lá, o partido KMT teve uma vitória aí esmagadora contra o partido que está na presidência de Taiwan, e dizem a mídia que o KMT é um pouco mais soft, um pouco mais leve em relação à China, apesar de ele dizer que ele não é pró-China. Então isso também pode esfriar um pouco os ânimos. Mas, saiu notícia recente ainda de que a China, junto com a Rússia, fez exercícios militares sobre o mar do Japão, inclusive dando umas invadidas no espaço aéreo da Coreia do Sul. Então, por um lado parece que as coisas ficam um pouco mais tranquilas, por outro acontece esse tipo de leve atrito. A China está passando aí por manifestações da sua política do Covid, que já foi um pouco ficou um pouquinho mais leve em alguns lugares, algumas restrições foram tiradas, mas continua. A população chinesa, apesar do aumento dos casos, está incomodada de estar trancada, de estar enfrentando aí toda uma política truculenta em relação ao Covid, e a gente está acompanhando aí, o mercado está até animado, achando que realmente vão tirar mais restrições ainda, e isso pode fazer com que a economia da China volte a funcionar normalmente, e isso tem puxado alguns mercados, mas precisa esperar. Por quê? Essa é uma política do Xi Jinping, ela foi até reafirmada. Será que vão realmente voltar atrás? Então isso é um assunto para a gente estar monitorando. E aí, questões econômicas de macro, juros, inflação e recessão. Estamos ainda no finalzinho do mês de novembro, os mercados aí americanos explodiram para cima depois de uma coletiva aí do Jerome Powell,
que ele falou aí que provavelmente, né, o Fed vai dar uma reduzida no ritmo dos juros, do aumento de juros, e aí o mercado ficou super feliz, mas parece que o mercado está olhando só para o que ele quer. Ele não disse que vai voltar na política, ele apenas falou que vai reduzir o ritmo, que tem bastante distorções acontecendo, principalmente no mercado de trabalho. Tá? Tem sim boas notícias, ele não quer apertar muito os juros, tornar muito restritivo, mas ele entende que a inflação ainda não está sob controle e que ele vai precisar manter aí os juros um pouco mais elevados até ter certeza que a inflação entrou nos eixos. E o mercado está comemorando isso. E aí entra a questão da própria recessão, que já tem bancos falando, né? O Deutsche Bank divulgou um relatório falando que um dos cenários é os Estados Unidos estarem numa recessão no primeiro trimestre de 2023. E aí sai o PIB americano levemente acima das expectativas. Obviamente que o PIB é uma fotografia do passado, tá? Mas veio acima das expectativas. Há indícios que ainda a atividade econômica em alguns lugares ainda está forte, outros deram uma recuada. Então as coisas ainda não estão claras, há bastante incerteza. É um momento ainda de mais incerteza do que certezas. Mas o mercado está feliz, a gente não pode lutar contra os preços, né? Eu, inclusive, aí fiz alguns vídeos falando sobre o mercado americano, tem várias ações, a gente tem uma dúvida tecnicamente, né? O S&P está muito próximo de começar a colocar fatos técnicos de que ele possa querer subir mais ainda, mas né, eu dei uma boa olhada nas principais ações, eu vi várias ações que realmente me dá vontade de comprar, desde que elas corrijam. E com o movimento de hoje, essas ações ali estão realmente mostrando sinais de excesso. Vamos ver, são assuntos mais de curto prazo, a ideia aqui é a gente olhar cenários mais longos. Por isso, vamos para os gráficos e vamos começar aqui falando um pouco de commodities. Tá? Ainda não fechou o mercado de petróleo, em 40 minutinhos ainda, mas a gente pode perceber aqui, vou botar grande na tela, que o Brent está ali girando em cima da sua média de 21 períodos do gráfico mensal, ok? Ainda a gente tem uma notação de que o movimento do petróleo sugere o movimento de 2008, tá? Tem aqui uma pausa no meio do caminho, o movimento de 2008 foi muito mais exacerbado, muito mais forte, tá? Mas né, nós tivemos uma puxada para cima do petróleo, pode ser aqui que ele deu uma recuada um pouco maior. Então continuamos monitorando o petróleo aqui, né? E a dúvida é como é que ele vai fechar, né, dezembro em relação a essa média de 21. Ele vai voltar a se recuperar, vai para cima ou ele vai para baixo, tá? Vem aqui o West Texas e ele está fechando aqui levemente abaixo da média de 21. Lembrando que o petróleo principal é o Brent ainda em termos de referência de preços, mas não custa a gente olhar também o West Texas. Vamos dar uma olhada aqui no Beacon, né? Quem acompanha sabe que o Bloomberg Commodity Index no detalhe, porque ele é um índice que me fala de várias commodities, e ele ainda está persistente para cima. Seria muito importante ele perder aí os 110, tá? Quem sabe vir visitar realmente essa média de 21. Se aproximou dela e está fechando o mês aqui não muito para cima, nem muito para baixo, tá? No meio do caminho, tá? Que gera dúvidas. E aí, quais são as dúvidas? Bom, se o Brent se segura aqui e acelera em dezembro e as commodities também se aceleram, pode ser que a gente venha a ter novas pressões sobre os preços. E por que as commodities poderiam se acelerar? Justamente por um realinhamento de expectativas do mercado, né? O mercado acha que as coisas estão bem, que os juros não vão estar muito alto, e ele mesmo vai criando a sua própria crise. Porque daí o dinheiro vai para as commodities, né? Então vai continuar tendo demanda, né? A China, por exemplo, afrouxa realmente a sua política de Covid, volta a carga total na atividade econômica, isso empurra também commodities,
e aí isso pode retroalimentar a inflação, e aí os juros que agora o Powell está dizendo, né, que pode diminuir o ritmo, pode ser que ele tenha que dizer, opa, nós temos que voltar a aumentar o ritmo. Então as coisas ainda estão bem delicadas, eu acho, commodities, e sempre repito que é um assunto. Tanto é que é um assunto que esse meu ponto aí faz tanto sentido que o ouro, olha o que o ouro foi fazer. Tem 36 minutinhos para fechar o mercado de ouro, tá? Né? Fechar esta barrinha aqui, mas ele está querendo fazer um fechamento acima da média de 21. E aí tem toda uma conversa que eu falo do ouro, do Copper Randall, e eu até falei no último Global Review que, olha, para mim o ponto final ele era perder aqui os 1680, aqui tá 1673, mas é os 1680. Ele faz um fechamento para baixo, mas ele não perde essa região, ele não perde os 1620. Eu falei, cara, era para ser o meu prego do caixão, mas eu não consigo abandonar essa ideia do ouro, né? Dado que eu estava vendo em todo os meus insights, em termos até das próprias commodities, justamente essa questão da inflação. E aí o ouro faz esse mês lindo. Obviamente que pode ser uma pernada para baixo, para cima, para fazer um zigue-zague, mas enquanto não perder essa região, fazer um fechamento, confirmando que perdeu média de 21 aqui no mensal, o ouro tá vivo ainda e ele tá contando uma história aí de inflação. Por quê? Porque o dólar caiu, a gente vai olhar depois. Soja, para a gente comentar rapidamente, se sustentou acima da média de 21, já o trigo não, tá? O trigo veio abaixo. Então pode ser que a gente tenha também isso, né? Algumas commodities se mantendo elevadas e outras para baixo, onde mantém aí um preço do Bitcoin, por exemplo, mais lateralizado, o que não é um cenário ruim, já que isso não tende a alimentar a inflação. O que a gente precisa para alimentar a inflação é os preços subindo realmente, tá? Mas mais laterais, não. Vamos lá, vamos dar uma olhada agora no dólar, né? Eu acabei de comentar que o dólar deu uma boa voltada, tá? Ainda pode visitar a média de 21, essa é a dúvida, ou encontrar alguma região de suporte aqui para voltar a se acelerar. A tendência do dólar ainda no gráfico diário, no gráfico mensal, no gráfico semanal, é para cima, ok? Apenas pode estar fazendo uma correção no meio do caminho. Aí nós vamos por dólar contra real, tá? E aqui é um dos insights. Olha aonde ele vem fechar. Muito perto do fechamento do mês passado e levemente acima aqui da média de 21. Tá meio indeciso. Porém, temos aqui um canal traçado, uma bandeira, tá? Que me sugere, tá? Que este dólar, se ele romper para cima, que é o desenho, tá? Ele possa chegar lá nos 6,80, quase R$7. Depois a gente vai olhar a Bolsa Brasileira, tá? Mas temos ainda, a gente já tinha falado dessa possibilidade, tá dentro desse canal, tá? Voltou bastante, voltou aqui para uma lateralização que ele vem fazendo aqui, tá? Vamos ver que lado que ele vai escolher. Enquanto ele estiver aqui dentro, tudo pode acontecer. Média de 21 no mensal, se aproximando da de 50 que está para cima, pode ser um movimento de cruzar para baixo, ok? Mas a gente olha e eu falo mais quando a gente falar de Bovespa. Bitcoin dólar, né? O Bitcoin teve fechamento abaixo dessa região. Para mim isso é algo significativo, apesar de que o Bitcoin não rolou ainda lá para os 12, mas fez um fechamento para baixo, média está aproximando aqui da de 50. Os Treasuries recuaram, mas olha aqui, ó, no gráfico mensal, próximo de se aproximar a média de 21 com a de 200. Será que vai cruzar, né? O movimento ainda é um movimento para cima, é apenas uma correção no meio do caminho. Mesma coisa para o euro de 10 anos aqui, o Eurobonds de 10 anos, tá? Média de 21 está se aproximando da de 200, não está tão próxima como do mercado americano, mas está se aproximando. E aqui a gente vem para o Vanguard Total Stocks, um ETF aí para a gente representar o mundo, tá? E aí aquilo que eu tinha falado, né? Nos sugeria que eles tinham se aproximado de regiões de suporte, né? Mês de outubro aqui fechou para cima, né, demonstrando que era um suporte. Agora temos um fechamento acima da média de 50, mas abaixo da de 21. O que vai prevalecer?
Essa é a dúvida para o mês de dezembro. Quando a gente vem aqui para a Bolsa Americana, para o Russell 3000, as 3 maiores empresas, a gente vê um fechamento acima da média de 21. E aqui nos sugere um canal de baixa, né? Uma bandeira, talvez, tá? Mas aí tem que forçar muito a amizade. Eu vejo mais um canal de baixa, mas vamos ver. Mas um rompimento aqui é um fator significativo que pode acelerar os preços. Só que quando eu olho para o Wilshire, né, 4,500, o 4.500 aí das 4.500 maiores empresas listadas da Bolsa Americana, o fechamento não está tão bonitão quanto do Russell. No Russell, o que tem ajudando? O Russell aí tem 1.000 empresas melhores ali, dá para dividir o Russell em 1.000 e 2.000, tá? Essas 1.000 estão se recuperando. E quem é que está nas 2.000? Grandes empresas, temos Google, temos Apple, temos Berkshire Hathaway, tem grandes empresas aí que estão, né, sustentando que realmente faz sentido se recuperarem, já que são grandes empresas. E aí parece que algumas estão ficando para trás, tá? Então vamos ver se vai se confirmar aqui o mercado americano para cima e se vai se confirmar aqui esse fechamento do Russell, tá? Até uma região de preços aqui mensal, meio de resistência para o Russell se a gente desconsiderar as sombras, tá? Bolsa mexicana aqui tá para cima, tá? Fechou mês passado acima da média de 21, tá acelerando, pode vir aqui testar topo. Canadá tá indo bem também, né? Commodities aí, bolsas de commodities que tem economias onde tem commodities em grande parte estão voando, tá? A gente vai dar uma olhada no Canadá e na Austrália. O Brasil não tá voando ainda, né? Dado outras questões que a gente tem aqui internamente. Mas aqui, ó, fechamento acima da média de 21 também tá bonitão, né? Sugere muito mais que vai continuar subindo do que fazer meia volta. Agora vamos falar um pouco de Bolsa Brasileira, tá? Aqui eu tenho este desenho aqui, mês passado chegou a fechar aqui para cima, mas eu posso fazer um ajuste neste desenho aqui que sugeria aqui uma bandeira, né? E esse ajuste eu posso fazer aqui, ó, neste desenho aqui, ó, ele vai ficar mais perfeito ainda, tá? Então continua, né, dentro disso aqui, tá uma inclinação um pouco diferente, eu continuo vendo isso aqui, tá? E tem um fechamento acima da média de 21, tá? Abaixo do fechamento anterior, mas sugere também que a Bolsa Brasileira possa visitar topos, né? Até este é um insight que a gente tem olhando outras bolsas ligadas a commodities e justamente todo o papo que eu falei, se commodities vão se acelerar, se não vão se acelerar, enfim, né? Pode ser que aconteça isso. Outro ponto é que a média de 21 está próxima da de 50. Pode ser aí de cruzar e realmente fazer ir para baixo, continuar isso aqui num canal de baixa, tá? Do que realmente ser uma bandeira. Então, os principais insights aqui é se o dólar vai a 7 ou se a bolsa vai a 130. Vejam que a gente tem essa possibilidade. Tá? Dado todo o estresse que a gente tem no Brasil, a gente tem esta possibilidade da bolsa voltar a subir, tá? E realmente ir lá testar a máxima e até passar, ou o dólar ir a 7. As coisas não estão definidas ainda. E aqui, bolsa chilena, né? Cruzou aqui média 21 para cima aqui, né? Não foi o grande fechamento para cima, mas está ok. Vamos vir aqui para a Europa, tá? A Europa que eu falei para vocês que é uma das bolsas aí que realmente testou suporte e subiu bastante. DAX acima da média de 21, Euro 50 acima da média de 21. FTSE testando aqui, né? Uma linha de aqui uma resistência inclinada perto de topos. Pode ser que o FTSE agora realmente rompa esse topo, tá? E suba. O FTSE tem bastante empresas ligadas a commodities, tem British Petroleum entre as 10 principais, tem Glencore entre as 10 principais, tem mais uma agora que me foge o nome, mas tem mais uma ligado aí, tem a BP, óbvio, tem a BP também ligada a commodities, então outro índice que pode voar aí.
A dúvida fica aqui, né? O insight é se DAX e Euro 50 só não vão respeitar aqui essas regiões aqui. O Euro 50 está um pouquinho para cima, né? Mas o DAX está bem aqui em 61%, mas estão acima da média de 21%. Vamos ver se confirma. Mercado suíço bateu na de 21, mas se segurou. Holanda está acima. E bolsa francesa aí já estava bonitona no mês passado, deu mais um pulo para cima. E aí, por último, vamos falar aqui do mercado. Deixa eu ver se é o último mesmo. É o último mesmo. Vamos falar um pouco do mercado asiático, tá? E também da Austrália e da Arábia Saudita. Então, Hang Seng deu uma puxada para cima. Parecia que tinha perdido um suporte aqui, mas continua muito feio as médias. Aqui cruzou de 200, de 50 se aproximando. Shenzhen e Xangai, tá? Também subiram, inclusive veio beijar aqui a média de 50. Aqui veio acima da média de 50, mas as médias de 21 estão se aproximando, tá? Sugere muito mais uma pausa no meio do caminho, um suportezinho que encontrou, do que uma retomada da alta, apesar de que aqui, né, a gente tem aqui a média de 200 segurando, pode ser aí um bom sinal, mas estamos de olho, tá? As coisas não estão bacanas para a China, então vamos ficar bem de olho na China, que ela pode ser aí um dos drivers para o restante do mercado, né? Um relaxamento na política de Covid, retomar a vida normal, tá? Pode ser que os mercados comecem a voar, ou, né, ou pode ser que uma abertura maior da China gere ondas de Covid, tá? E até as coisas se acalmarem, os mercados podem chacoalhar. Vale lembrar, né, que a gente passou pelas ondas e a China estava muito fechada, não passando pelas ondas de Covid. Então, bastante incerteza aí. Tem uma outra questão também da China que eu acabei não comentando, que é uma relação da questão econômica, até depois que o Xi Jinping aí foi voltou ao poder depois do 20º Congresso do Partido Comunista Chinês, e uma das dúvidas é como é que a economia chinesa vai ser tocada daqui para frente, já que há desafios para o crescimento. Inclusive, ele forçou uma parte do recuo do desenvolvimento econômico da China, né, não ajudando, dando um cavalo de pau no mercado imobiliário, metendo a mão em algumas empresas de tecnologia. E aí saiu notícia de que crédito será, né, novamente oferecido para grandes empresas imobiliárias, aquelas mais saudáveis, aquelas que não estão com problemas. Então parece que estamos voltando para aquele modelo de injeção de capital e de crescimento por infraestrutura. E aí suscita algumas dúvidas, porque a princípio é defendido a gente começar aí um crescimento sustentado pelo consumo e não aí pela infraestrutura. Então tem bastante incógnita, bastante coisa para acontecer, são assuntos bem longos, mas é aqui que a gente está falando sobre eles. E aí viemos aqui para a Bolsa do Japão, que tá bonitona, tá? Mês passado fechou acima da média de 21, este mês deu mais uma passadinha para cima e aqui, ó, também um canalzinho pronto para romper e atingir aqui máximas, tá? Máximas de 90, tá? De 90, ó. Na verdade, até um meio do caminho aqui, uma possível resistência da década de 90, do ano de 1990. Tá? A máxima está um pouco mais para cima aqui, ó. Aqui é 90, é dezembro, abril 90, janeiro de 90 caindo, tá? A bolsa japonesa. Então pode ser que dê, a projeção joga lá. Então essa é uma bolsa aí boa para ficar de olho, tá? Para tentar surfar aí uma boa tendência. Estamos falando aí de uns 12% se romper aqui a bolsa japonesa. E isso que o Japão, né, foi o único que manteve e está conseguindo manter as suas políticas ultra frouxas, tá? Tomou uma pressão e um calor no ien, segurou. Por enquanto as coisas se acalmaram. Vamos ver se vão continuar se acalmando. E aqui vamos para a Austrália, subindo, como eu já tinha comentado, bolsa ligada a commodities, né? Veio fechar o mês bem fechadinho também. E aqui a bolsa da Arábia Saudita parece que quer, né,
perder aí um suporte importante, fechamento abaixo da média de 21, será que vai lá na de 50? Então era isso, tá? Era isso que eu queria conversar com vocês do Global Review, dar uma olhada mais geral, falar de outros assuntos, né? No dia a dia, na semana, o preço vai para cá, vai para lá, mas né, a gente tem que olhar o que são os grandes movimentos, para onde está se direcionando e ver que insights que a gente vai ter. Era isso. Um grande abraço, deixe seu like e inscreva-se no canal.